Olá, nono ano, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de hoje. Em nossa aula de hoje, iremos fazer a correção da atividade, desvendando os segredos do texto da página 210. Anteriormente, nós fizemos a leitura da reportagem O que é possível dizer com 140 caracteres. Falamos um pouquinho a respeito do uso das mídias sociais, de como os brasileiros são pessoas presentes nessas redes sociais, como o nosso tempo, ele muitas vezes é gasto, na grande maioria das vezes é gasto, através dessas redes sociais. Então, hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade. Primeira questão. De acordo com as informações presentes no primeiro parágrafo do texto, o que quer dizer a máxima menos é mais? Nós vimos que no Twitter as pessoas só podem se expressar utilizando um mínimo de caracteres necessários, certo? Mas isso não impede que as pessoas se comuniquem da melhor forma possível. Então, eles conseguem pegar esses poucos caracteres e transformá-los em uma mensagem grande, significativa, que faça diferença para as pessoas. Então, a resposta da primeira questão. A máxima quer dizer que, no Twitter, expressar-se utilizando o mínimo de caracteres necessários é uma regra, mas isso não impede uma comunicação eficaz. Você precisa transmitir a sua mensagem com os 140 caracteres, porém, isso não significa que você está se comunicando de forma ruim com as pessoas, que as pessoas não entendam o que você está falando. Exatamente o contrário. Segunda questão. Para alcançar o maior número de leitores e passar as informações de modo claro, muitas vezes os repórteres recorrem a expressões idiomáticas. Essas expressões são agrupamentos de palavras cujo sentido não pode ser entendido literalmente, pelo somatório de cada uma delas. O sentido é dado pelo grupo de palavras e depende bastante do nosso conhecimento de mundo. É o que ocorre, por exemplo, com as expressões acertar na mosca, andar na linha, dar a volta por cima, trocar 6 por meia dúzia, tirar de letra e etc. Para entender essas expressões, não percebemos o sentido de cada palavra individualmente, percebemos o sentido do grupo. Em textos normalmente formais, como as reportagens, a utilização de expressões idiomáticas confere um toque de informalidade, o que facilita a leitura e acaba aproximando o autor e leitor. Pensando nisso, explique o que significam as expressões a seguir. Então, na página seguinte, 211, letra A. O que quer dizer a expressão a pleno vapor? O que significa, gente, essa expressão? Significa, é o mesmo que dizer, mover-se em sua capacidade máxima, da forma mais acelerada possível. Letra B. Sem encher linguiça. O que significa essa expressão? Significa não escrever demais ou desnecessariamente. Letra C. Beber dessa água, que está lá no 11º parágrafo. Significa experimentar. E a letra D. Separar o joio do trigo, que também está lá no 11º parágrafo. Significa o quê? Separar o que é prejudicial do que é útil ou das coisas que são boas. Terceira questão. Releia o período abaixo retirado do 2º parágrafo do texto. Aí nós temos o seguinte. Segundo a SAI Somos, empresa especializada no monitoramento de mídias sociais, o Brasil é, desde fevereiro, o 2º país com maior número de tuiteiros, com 8,8% da população mundial de usuários, que era de 2% em junho. Caso quiséssemos substituir o termo destacado é monitoramento, no monitoramento. Por uma expressão idiomática, seria mais adequado dizer que a SAI Somos é uma empresa especializada em. Aí nós veremos as opções e em seguida iremos marcar as opções corretas. Então, primeiro, especializada em tirar o cavalinho da chuva das mídias sociais. Segundo, tapar o sol com a peneira das mídias sociais. Terceiro, ficar de olho
em mídias sociais. Quarto, dormir no ponto com as mídias sociais. E quinto, seguir o rastro de mídias sociais. Então, as únicas expressões que nós poderemos usar para substituir no monitoramento seria terceira, ficar de olho em mídias sociais, e a quinta, seguir o rastro de mídias sociais. Automaticamente a resposta é a letra B, certo? A terceira e a quinta alternativa. Quarta questão. No texto, o jornalista afirma que a concisão é um recurso vital para a escrita. E o que ele quis dizer com isso? Lembrando que o significado de texto conciso, de concisão, está voltado para a objetividade. Ou seja, é um texto escrito cuja estrutura desse texto é objetiva, clara. Ele escreve e vai direto ao ponto da mensagem que ele quer transmitir. Não fica enrolando, não fica escrevendo coisas desnecessárias. É tudo muito conciso, muito preciso, direto ao ponto. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que escrever com o máximo de objetividade possível, isto é, utilizando estritamente as palavras necessárias, é bom para a comunicação. Lembrem-se, eu expliquei para vocês na aula anterior que o repórter estava a todo tempo elogiando a ferramenta do Twitter. Por quê? Era uma ferramenta que permitia uma comunicação ágil, rápida, que as pessoas faziam isso de uma forma até natural e que pelo fato dela só permitir as escritas com 140 caracteres, o máximo de 140 caracteres, fazia com que as pessoas fossem mais objetivas, direto ao ponto. Então, ali você encontrava a informação que você estava precisando, encontrava ela de uma forma objetiva, resumida, direto ao ponto, e esses fatores auxiliavam o uso dessa ferramenta, a popularidade dessa ferramenta. Lembrando, a regra é que vivemos numa era rápida, dinâmica, onde as pessoas precisam ter muita informação, muito conhecimento, mas ao mesmo tempo não tem tanto tempo disponível para estudar, para pesquisar. Então, essas ferramentas que facilitam a comunicação, que transmitem notícias, que entregam informações em curto espaço de tempo, são valorizadas. Ou, no caso, a tendência é que elas sejam ainda mais valorizadas. Página 212. Quinta questão. Tendo em vista o que é o recurso de concisão na escrita, podemos associá-la aí nós temos a opção poder de síntese, poder de detalhar, capacidade de expressar ideias com palavras difíceis, comunicação confusa ou comunicação exclusiva de textos da internet. A alternativa correta, gente, é a letra A, o poder de síntese. A síntese nada mais é do que a objetividade, o resumo, em outras palavras. Sexta questão. Imagine que você é jornalista e está justamente agora produzindo uma reportagem sobre a concisão em textos virtuais. Suponhamos que você acabou de escrever o parágrafo a seguir. Aí nós temos: a linguagem da internet demonstra a tendência de ser resumida ao essencial. É o que dizem os profissionais que se especializaram em estudar o assunto. Essa tendência a resumir é polêmica. Muitos pensam que essa forma de escrever de maneira resumida pode provocar o enfraquecimento ou a perda quase total da capacidade de se expressar, além de gerar problema de aprendizagem da leitura pela dificuldade no reconhecimento de correspondência entre sons e letras, bem como na transformação de signos escritos em signos verbais. Mas os profissionais que se especializaram em estudar o assunto garantem que não. Para esses profissionais, essa maneira de escrever é alvo de estereótipos. Agora, imagine que antes de finalizar o seu texto, você releu esse parágrafo e percebeu que ele poderia ser mais conciso. Então, como você o reescreveria para deixá-lo mais objetivo? Então, lembrem,
para quem estava em sala e para também quem não estava. Eu mandei um áudio explicando para vocês que nós temos algumas características que podem ser utilizadas para fazer resumos, né? No caso, eu expliquei isso mais aprofundado para quem esteve em sala. Nós podemos apagar, nós podemos generalizar e podemos construir. Para apagar, nós iremos retirar adjetivos, advérbios, o próprio aposto pode ser retirado. Por quê? Esses termos estando ausentes não vão prejudicar o nosso entendimento em relação ao texto original. Então, a mensagem principal vai se manter, a mensagem essencial vai se manter, certo? E aí nós também podemos generalizar, que é pegar um termo de sentido mais geral e substituir por um termo específico que está no texto original. E nós também podemos construir, que é quando fazemos a leitura de um parágrafo e, ao final dessa leitura, nós conseguimos colocar no papel qual foi a informação mais importante ali e resumir com as nossas próprias palavras. Então, eu vou ler aqui para vocês a sugestão de resposta que está no livro. O internetês é propenso à concisão, é o que dizem os especialistas no assunto. A questão é polêmica. Muitos pensam que esse recurso pode provocar problemas como afasia e dislexia, mas os estudiosos garantem que não. Para eles, nessa forma de escrita, as pessoas sofrem preconceitos. Sétima questão na página 213. Como você certamente percebeu, o título dessa reportagem, a manchete, não está apoiado por um subtítulo, o que não deixa a essência do texto tão clara para o leitor. Pensando nisso, produza um subtítulo adequado. Só relembrando, a manchete é aquele tema que vem em letras garrafais para chamar a atenção. E o subtítulo serve para apoiar a manchete, para dar alguma informação a mais que vá ali despertando a curiosidade do leitor e influencie ele a ler tanto a notícia como a reportagem. Então, uma sugestão de resposta, sendo que essa resposta é pessoal, poderia dizer o seguinte: no Twitter, o limite de caracteres obriga os usuários a praticarem um recurso vital à escrita. Ok, gente? Nós temos aqui ainda na página 213 um box do Aprenda Mais, falando um pouquinho sobre os diversos estilos que a gente encontra no Twitter. Exemplos de perfis que vão do jornalismo ao humor, tudo em 140 caracteres. Então, no tópico jornalismo. Por profissão, jornalistas levam ao Twitter a lógica da criação das manchetes, que é o resumo da informação, que é também a sua peça de venda, né? Entre aspas. Evolução natural, perfis que capturam não só o resumo da história, como a sua significação. Aí nós temos dois exemplos, do Luiz Nassif e do Bob Fernandes. No perfil do Luiz, nova denúncia da Folha é desmentida pelo Estadão. Então, ele está falando sobre uma denúncia que foi feita pelo jornal Folha de São Paulo, provavelmente, e que depois foi desmentido por outro jornal de grande circulação, que é o Estadão. Então, já é suficiente para chamar a atenção das pessoas, né? Porque aqui esses dois jornais de grande circulação estão aí divergindo nessa notícia. E o Bob Fernandes, ideológico não quer dizer de esquerda, explica o linguista Círio Pocente. Então, ele está trazendo aqui mais uma polêmica, né? Questão de esquerda e direita, que no Brasil, nos últimos dias e anos, tem se tornado bem frequente, né? Essa questão. E o humor, como que é tratado o humor dentro do Twitter? Quanto mais ágil a tirada, mais engraçado seu efeito. A aposta dos humoristas na twittosfera é responsável por um dos gêneros de maior popularidade das redes sociais. Qual que é a evolução natural para que se chegue, né, nesse patamar? A piada curta, o comentário espirituoso e a imagem síntese dão força ao gênero. Aí nós temos aqui como exemplo o Quibe Louco, que já foi citado no texto anterior, né? E
o M.R. Manson. Então, que biloco. As figurantes do Zorra Total são a ponta de estoque. Falando de uma coisa bem ácida, né? E o Mr. Manson do Flex, o verdadeiro café da manhã dos campeões. Então, só alguns exemplos para vocês entenderem como que a linguagem do Twitter ela é muito objetiva, né? É uma linguagem muito rápida, muito concisa e que requer ali do seu usuário rapidez também, tanto do pensamento como da escrita. Certo, gente? Então, a nossa aula se encerra por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula.